Meus irmãos, nesta noite eu queria trabalhar com vocês um aspecto muito importante da vida do apóstolo Paulo e também algo que tem a ver com a minha vida, tem a ver com a sua vida também, algo que nós não podemos negar, que está dentro da nossa vida. Isso, eu vou usar um termo teológico, mas um termo simples, que todos vocês conhecem: soberania de Deus. A nossa vida, tanto a minha como a sua, elas estão conduzidas pela soberania divina. Deus quem conduz a nossa história através dos momentos felizes e momentos também difíceis da nossa existência. Então, o apóstolo Paulo, ele vive aqui em Atos dos Apóstolos, narrado por Lucas, experiências das mais diversas. Experiências de uma certa alegria em alguns momentos, mas experiências muito difíceis, muito complexas. Mas o que é mais bonito a gente observar na vida do apóstolo Paulo é que, apesar de viver esses momentos difíceis, o apóstolo Paulo consegue manter um coração alegre, uma disposição para com a vida muito esperançosa. O apóstolo Paulo não se desanima, apesar de tudo que ele havia de enfrentar, tudo que ele tinha de enfrentar. E isso me chama a atenção, porque o modelo de espiritualidade do apóstolo Paulo é um modelo de espiritualidade possível para nós, embora em dados momentos pareça muito elevado. Como alguém que enfrenta naufrágios, prisões, ele consegue se manter alegre, disposto, feliz, apesar de tudo isso que ele enfrentava e que ele vivia. O apóstolo Paulo viveu aproximadamente 2 anos de prisão em Cesareia. O apóstolo Paulo, nessa prisão que nós estamos lendo nesta noite, ele ficou durante 2 anos também preso. O apóstolo Paulo ficou aproximadamente 6 meses nessa viagem de Cesareia até Roma, enfrentando todas as intempéries que você possa imaginar. Tudo isso o apóstolo Paulo enfrentou, mas o apóstolo Paulo se mantinha altamente convicto de que em tudo isso que ele enfrentava havia um Deus presente que governava todas as coisas, que dirigia os seus passos e que tinha um propósito em todos os eventos da sua vida. E quando eu digo isso inicialmente, o meu grande desejo é que essa esperança, a mesma motivação, que o nosso coração possa estar, assim como o coração do apóstolo Paulo, profundamente encorajado para enfrentar os dias que nós estamos vivendo, os dias de pandemia, dias complexos para nós, né? Então, inicialmente, eu gostaria que você tivesse isso em mente, que você não olhe para a sua vida com os desafios que você tem enfrentado como uma ação maligna na sua história, como sendo um momento em que as coisas perderam sentido ou perderam o controle. Não. Deus está no controle de todas as coisas e operando de maneira sábia, amorosa e cuidadosa da minha vida e da sua vida também. Tenha isso no seu coração. A esperança em nosso coração é fundamental para nós realizarmos aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para mim, sem nós esmorecermos, sem nós desanimarmos. Vamos levantar o nosso semblante e ir à frente, ir avante, porque coisas boas da parte de Deus também nos esperam. Realizações aguardam por nós. Eu queria dizer para você nesta noite que o apóstolo Paulo, ele escreveu 4 epístolas chamadas as epístolas da prisão. Então, ele escreveu 4 epístolas durante um período em que ele esteve encarcerado. E quando a gente pensa nisso, a gente chega à conclusão que até mesmo naquilo que seria um infortúnio para nós, Deus também se vale desse tempo para nos usar de maneira extremamente produtiva, para que nós façamos coisas boas para a sua glória, para a sua honra e para o seu louvor.
até ali, Deus estava usando o apóstolo Paulo de maneira maravilhosa. Vamos ver comigo aqui o texto bíblico. Então, ele diz, em primeiro lugar, que eles pegaram o navio e seguiram, depois de estarem 3 meses onde? 3 meses em Malta. E aí eles prosseguem em direção a Roma. E essa viagem, até chegar a Roma, eles passaram por 4 estágios diferentes. Depois você pode ler com calma e você vai perceber também no texto esses 4 estágios. Mas uma coisa o texto nos diz aqui, que o navio em que ele estava, ele tinha um emblema dos deuses gêmeos, Castor e Polos, que eram os deuses padroeiros, vamos dizer assim, dos navegantes. Então, eram os deuses dos navegantes. E aí o texto diz, em primeiro lugar, que ele aportando em Siracusa. Ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos chegando a Pateoli, no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Olha que coisa interessante aqui para o seu conhecimento. Paulo não fundou a igreja de Roma. Paulo não tinha ido até então a Roma. Mas o texto nos informa que já havia uma igreja em Roma. Olha que coisa curiosa. Olha que coisa interessante. Já havia uma igreja em Roma. E quem fundou essa igreja, se não foi o apóstolo Paulo? Né? É interessante notar que outros homens também pregavam o evangelho. O evangelho não pode ser cerceado. O evangelho não pode ser limitado. Ele vai alcançando pessoas e mais pessoas. Quem abraça a fé, leva a mensagem a outros lugares e assim o evangelho vai crescendo. Há pouco tempo eu vi um vídeo daquele grande filósofo brasileiro, Pondé, e ele dizia que a igreja evangélica ela tinha uma ascensão muito grande, um crescimento muito rápido, e tudo isso acontecia pela leveza com a qual a igreja evangélica se desenvolve. Se a gente tiver um púlpito, uma mesinha para colocar a Bíblia, algumas cadeiras simples que sejam, e alguém pregando, numa simples loja, por exemplo, nós já temos ali uma igreja, uma congregação para pregar a palavra. Então, uma coisa muito mais leve do que outras religiões, ou até mesmo outros segmentos do cristianismo, nos quais você precisa de todo um aparato para você ter ali um local de culto. Precisa de uma série de adornos para que ali tenha um lugar de culto. E aí, isso me trouxe à memória uma história de um grande missionário brasileiro, quando ele chegou na região do Amazonas, e ele foi pregar o evangelho num lugar que ele imaginava que ninguém ali conhecesse a palavra de Deus, nem tivesse ouvido falar de Jesus Cristo. E quando ele chega naquela região, ele entra em contato com as pessoas da comunidade, com os indígenas, ele leva um susto tremendo, irmão. Olha que coisa curiosa. Ele leva um susto porque quando ele foi anunciar Jesus Cristo, as pessoas daquela localidade já conheciam o evangelho, já tinham ouvido a pregação e já sabiam de Jesus. E aí perguntaram a eles lá, o próprio missionário perguntou àquelas pessoas: como vocês conheceram o evangelho? Como foi isso? E aí ele falou: tem um senhor aqui por perto, que mora aqui na região, seu José, e ele vem aqui pelos rios, pelos ribeiros, e ele sai pregando, falando de Jesus já há um bom tempo. E é por isso que a gente já conhece Jesus Cristo, a gente já ouviu Jesus Cristo. E ele ficou espantado com aquilo, porque o evangelho já havia chegado numa região remota do nosso país, do nosso Brasil. Isso para nós é um estímulo também, para a gente poder comunicar o evangelho de Jesus às pessoas que estão à nossa volta. Nós temos a oportunidade dada por Deus de falar do seu amor, de maneira muito sábia, aproveitando cada uma das oportunidades. Mas já havia uma igreja ali. E diz o texto que
Paulo foi convidado, veja comigo aqui o que o texto está dizendo para nós. Paulo foi convidado a ficar com eles durante uma semana. E aí o texto prossegue a nos dizer, diz assim, os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio, às 3 vendas, para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Primeira coisa que eu queria destacar aqui, meus irmãos, Paulo, ao saber que ali havia irmãos em Cristo, que foram até ele, que convidaram-no para ficar durante 7 dias com ele, Paulo se sentiu profundamente encorajado. É como se a gente dissesse assim, Paulo não estava sozinho. Paulo não era o único. Existiam outras pessoas também que já confessavam Jesus Cristo e que estavam naquela região e queriam ter o contato com Jesus Cristo. Isso é maravilhoso da gente perceber. Ele se sentiu encorajado. Como a gente se sente encorajado quando a gente sabe que existem pessoas que compartilham da mesma fé que nós compartilhamos? Quando a gente percebe que a gente não está sozinho numa empreitada, numa luta, numa caminhada. E o grande valor que eu vejo na comunhão, na comunidade evangélica, na igreja evangélica, na comunidade, é justamente esse senso de pertencimento, de amizade, de encorajamento. Quando nós percebemos pela presença do outro que nós não estamos sozinhos, que nós estamos com outros irmãos, com outros parceiros, com outros amigos. Na quarta-feira, após o culto, me veio um áudio de uma irmã da igreja, não sei se ela já está conosco hoje, mas a sua colaboradora, a sua secretária, conseguiu entrar para ela e ela participou do culto com a gente, participou do culto. E após o culto mandou uma mensagem para mim dizendo da alegria, da felicidade de ter visto irmãos. E como ela é mais antiga na igreja, ela lembrou-se daquelas irmãs mais antigas também. Lembrou-se da Vera Lúcia, da Emiliana, da nossa irmã, né, das irmãs mais antigas, do presbítero Baci, e ela ficou numa felicidade muito grande. E ela agradeceu. E aí, no áudio que ela me mandou, daqui a pouco ela começou a cantar um hino. Um hino mais antigo, talvez os mais antigos lembrem, Sempre Melhorando. Não sei se vocês conhecem, lembram? Sempre Melhorando. Lembram? Então, ela cantou esse hino, e ela canta muito bem, a felicidade, o ânimo que brotou em seu coração. Porque ela pôde, pelo menos, ver, ainda que pela internet, cada um de vocês, e principalmente aqueles irmãos que fizeram e fazem parte da sua vida e da sua história. E para o apóstolo Paulo não foi diferente. Tem gente aqui que confessa a mesma fé que eu confesso. Tem gente que crê em Jesus também aqui. Que coisa boa é saber que já existe uma igreja nesta localidade. E aí o texto diz, olha que coisa também curiosa. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. E aqui me chama a atenção, uma outra coisa que me chama a atenção aqui. A prisão em que Paulo ficou não foi uma prisão comum, foi uma prisão domiciliar. Ele mesmo alugou esta casa. E ele ficava 24 horas preso por uma corrente a um soldado romano. O turno era de 4 horas. Então, vocês que são bons de matemática aí, né? Então, quantos soldados por dia? São 6 soldados por dia? Tá certo? É isso mesmo? 6 soldados por dia? Se são 4 horas cada turno, não é isso? Então, ele tinha companhia por dia de 6 soldados. O que significa dizer que esses soldados, vendo o seu testemunho, tendo a oportunidade de ouvir o evangelho diretamente da boca, dos lábios de Paulo, eles saíam dali contando a influência positiva que Paulo havia imprimido na mente e no coração de cada um deles. Então, Paulo estava preso num certo sentido, mas o evangelho não estava acorrentado. O evangelho era anunciado, inclusive por esses homens que saíam dali falando do contato, da surpresa de verem um homem tão piedoso,
apesar das circunstâncias tão tristes de estar preso e cerceado em sua liberdade. Que coisa maravilhosa, irmãos, é perceber que Deus tem as suas formas de levar a sua mensagem e de alcançar novas pessoas para Jesus Cristo. O Evangelho, ele cresce, ele se desenvolve. Quando você e eu, quando nós, pela nossa simplicidade, com a nossa simplicidade, a gente chega para alguém e fala, olha, eu conheci alguém que mudou a minha vida. Quem foi esse alguém? Se chama Jesus Cristo. E como disse o cego, eu era cego, mas agora eu vejo. Então, talvez o testemunho mais simples, a pregação mais loquaz que alguém possa ouvir, seja justamente essa. A gente falar para o outro o impacto que a pessoa de Jesus Cristo e o seu Evangelho causaram em nossa vida, o poder do Evangelho nos transformando, mudando a nossa vida e a nossa história. E o apóstolo Paulo ficou nessa casa durante 2 anos. E durante 2 anos, o Evangelho não esteve detido. O Evangelho foi anunciado e pessoas se converteram. Paulo tinha a liberdade de receber as pessoas naquele lugar e falar para elas do amor de Deus. Talvez isso seja uma boa reflexão para nós hoje, porque nós temos uma grande liberdade. Embora estejamos em casa, a maioria de nós, sem poder sair muito, mas nós temos os veículos de comunicação, as mídias sociais, para falar do amor de Jesus Cristo às pessoas. E talvez um momento como esse, como o nosso, seja um momento no qual as pessoas estejam profundamente necessitadas e com o coração aberto. Hoje eu fiz algo muito diferente. Hoje eu fui visitar uma irmã e ela queria muito que eu subisse, e eu não queria nem subir, nem sabia que iria subir. Na última hora, minha mulher falou, é você quem vai lá em cima. Falei, eu? É. Falei, tá bom, você manda, eu vou mesmo. E aí subi, fui lá em cima, cheguei na casa da irmã, e daqui a pouco, fui levar uma encomenda para ela, daqui a pouco tentei instalar o Zoom no celular da irmã, daqui a pouco vem a vizinha dela também, porque parte da encomenda era para a vizinha. Irmãos, uma porta se abriu ali de uma maneira impressionante. Guardamos uma certa distância, todo mundo de máscara, mas abriu-se uma oportunidade tremenda para falarmos do Evangelho para a vizinha dessa irmã. E a gente ficou assim maravilhado. Como Deus gera oportunidades nos momentos mais inusitados da vida e até mesmo em circunstâncias das mais difíceis, que nós, humanamente falando, não gostaríamos de enfrentá-las. Mas quando a gente percebe que a soberania de Deus está envolvida nisso tudo, é algo extraordinário. Paulo, durante esse tempo que ficou preso, ele escreveu cartas importantíssimas às igrejas, conhecidas como as epístolas da prisão. Vocês devem lembrar de Onésimo, né? Filemão. Né? Então, quando nós lemos Filemão, nós lembramos de quem? De Onésimo. Então, Paulo ali pôde produzir documentos maravilhosos, como, por exemplo, a epístola aos Efésios, aos Colossenses e aos Filipenses. E eu chamo a sua atenção porque uma dessas epístolas, da de Filipenses, ela é conhecida como a epístola da alegria. Você sabia disso? É a epístola da alegria. Agora, pense você, como alguém pode tratar de alegria e pensar de alegria, em ser alegre dentro de um contexto de um cerceamento de liberdade, como Paulo estava cerceado. Eu quero dizer para vocês que a alegria, ela independe das circunstâncias da nossa vida. A alegria é uma das virtudes do Espírito Santo. Nós podemos viver uma vida alegre, apesar de todas as coisas que nos rodeiam, que nos preocupam e que até mesmo nos assustam. E nessa noite, nós possamos olhar para esse texto e, na experiência do apóstolo Paulo, nós possamos nos encorajar a enfrentar os momentos existenciais vividos por nós. Diz ainda o texto assim: 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse:
Meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Paulo faz algo aqui extraordinário, que eu não sei se você consegue perceber com muita clareza. O apóstolo Paulo, ao chegar em Roma, ao estar preso, depois de alguns dias, Paulo chama os judeus que venham até ele. Porque Paulo sabia que era necessário, em primeiro lugar, falar com os judeus, comunicar aos judeus e tratar com as pessoas de origem judaica daquela cidade, as autoridades, tudo o que havia acontecido com ele. Porque se ele não faz assim, ele não seria ouvido depois por mais ninguém. Por isso que Paulo sempre ele ia à sinagoga antes de pregar aos gentios, aqueles que não eram judeus. Primeiro ele ia à sinagoga. E no caso, por estar perto, ele convoca, ele chama esses homens até ele. E aí ele vai dizer que ele não fez nada contra os costumes judaicos. Ele não pregou nada que fosse contrário à lei de Israel. Nada disso ele havia feito. Mas aí o texto me diz assim, olha, eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar a César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu povo. Por esta razão, pedi para vê-los e conversar com vocês, por causa da esperança de Israel, e que estou preso com estas algemas. Paulo vai dizer para aqueles irmãos, para aqueles judeus que não eram cristãos ainda, mas Paulo vai dizer para eles o seguinte, que a prisão dele foi injusta, que ele não cometeu nenhum crime, que ele não cometeu nenhum erro contra a sua religião e contra a sua fé, mas que, na verdade, ele era portador da notícia que aquele que era esperança para o povo de Israel era aquele a quem ele pregava, a quem ele anunciava, Jesus Cristo. Paulo está dizendo que aqueles judeus, que ele pregava Jesus Cristo, e vai fazer com que eles vejam que Jesus Cristo está nas páginas do Antigo Testamento, que a esperança para Israel era justamente Jesus Cristo, o Messias prometido à casa de Israel, e era Jesus que ele anunciava e não a nenhum outro. Então, veja a sabedoria, a inteligência, a habilidade do apóstolo Paulo de ir resolvendo as questões, de ir anunciando o evangelho dentro da maneira correta, para que assim os judeus pudessem também ouvi-lo. E aí o texto prossegue dizendo assim, veja comigo, versículo 21, olha na sua Bíblia. Eles responderam, não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Os judeus da cidade dizem, olha, não sabemos nada contra você. Ninguém falou nada. Mas alguns comentaristas dizem que Paulo foi favorecido, foi abençoado, porque Paulo chegou antes dos emissários dos judeus vindo da Judéia. Olha que coisa curiosa. Paulo chegou antes. E por ter chegado antes, Paulo se antecipou. E Paulo pôde conversar com eles diretamente antes que eles fossem influenciados negativamente a respeito de Paulo. Isso é interessante dizer. E aí, o texto prossegue dizendo assim, versículo 22, todavia queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Veja comigo uma coisa. Hoje em dia se tornou até moda ser crente, né? Se você falou que você chegar em algum lugar e falar que é crente, não tem nenhum problema. Mas já houve épocas que se você falasse que era crente, você sofria perseguição, você era mal visto. Isso aqui no Brasil. A coisa ficava feia para o seu lado. E aqui o Paulo está dizendo que, está mostrando para nós, narrado por Lucas, que eles já tinham ouvido falar da seita que Paulo fazia parte. O cristianismo era visto como uma seita. Eu lembro que quando eu me converti a Cristo, eu era de uma outra religião. Durante toda a minha vida, eu fiz parte da Igreja Católica Apostólica Romana,
participei de grupos jovem católico, exerci papel de liderança na época e tenho assim muito apreço pelos irmãos, pelos católicos. Nós temos uma base em comum muito significativa, mas eu não posso negar a vocês que quando eu tive um contato com o Evangelho de Jesus Cristo, eu pude ler a Bíblia e compreender alguns textos, eu não perdi o respeito nem a consideração pela Igreja Católica de maneira alguma. Mas eu digo a vocês uma coisa, era tão diferente, era tão profundamente impactante o que eu estava aprendendo, o que eu estava lendo, o que eu estava percebendo, que foi inevitável uma ruptura. Foi necessário que eu abandonasse aquelas ideias que eu nutria até então, para abraçar agora a fé evangélica. Isso aconteceu comigo de forma inevitável. Não teve como não acontecer, porque a diferença era muito significativa. O texto bíblico era muito claro ao meu coração. E eu falei, gente, como? Como eu vou permanecer? Eu não tenho como permanecer. Mas uma coisa me irritava muito, quando alguém me dizia assim, você precisa se converter. Meus irmãos, e eu desde criança acreditei em Deus. Desde criança fiz minhas orações, minhas preces, ia à igreja. Mas aí, com o tempo, eu pude perceber uma coisa. Que o que estava acontecendo comigo era uma depuração da minha fé. Um esclarecimento espiritual sobre assuntos que até então eu não conhecia com profundidade. E a partir da hora que eu conheci, aprendi esses assuntos, houve uma grande e profunda transformação no meu jeito de ser. Continuo sendo profundamente respeitoso, mas não dava para continuar. E quando a mensagem do Evangelho chegou também em Roma, quando chegou esse grupo de judeus aqui, não havia como eles ficarem isentos. Eles precisavam tomar uma decisão e uma atitude. Era necessário que uma atitude fosse tomada. Porque diante do Evangelho de Jesus Cristo, nós não podemos permanecer de maneira nenhuma como nós éramos até então. E aí, eles querem ouvir a respeito dessa seita, porque para eles, para todos na época, o cristianismo era uma seita. E aí o texto diz no versículo 23, assim combinaram encontrar-me com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, olha, da manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. O que ele fez ali? O que ele ia fazer ali? O apóstolo Paulo estava mostrando para aqueles homens, para aqueles judeus, que ele não estava trazendo nenhum ensino novo. Que dentro da própria Bíblia, do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, os textos que eles liam, ali falava a respeito de Jesus Cristo, aquele a quem ele anunciava. E aí é interessante notar que quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, não há como não tomar uma atitude ao lado de Jesus Cristo. Certo que alguns ouvem a palavra e não a abraçam, mas aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo não a minha vida mudou. Talvez eu tenha abandonado algumas práticas religiosas. Não mudou apenas porque talvez alguns comportamentos eu tivesse deixado de garoto, um garoto ainda, mal, sem nenhum pecado grosseiro, mas houve um reconhecimento naquele momento
que eu precisava dessa nova vida que Jesus oferecia, que eu precisava de perdão, embora não fosse um pecador tão grosseiro assim. Mas cada um tem uma história, somos igualmente pecadores e precisamos de perdão da graça dele. E isso fez com que eu tivesse força na minha vida e na minha história para enfrentar todas as vicissitudes que estavam à minha frente. Eu sei que eu não sou nada demais, não sou famoso, não sou conhecido, não sou coisa surpreendente, nada disso eu sou, mas eu digo para vocês nesta hora que aquilo que Jesus Cristo fez na minha vida foi algo que somente Ele poderia ter feito. Ele me deu um novo encorajamento para enfrentar as barreiras, para não olhar tanto para as minhas impossibilidades, mas olhar para Ele e me encorajar diante da vida. E foi através desse livro, meus irmãos, esse livro aqui, além de me nortear espiritualmente, esse livro me deu um gosto profundo também pela cultura e pela intelectualidade. Não foi somente no âmbito espiritual, claro que essa é a visão primordial, mas também no âmbito intelectual, esse livro mexeu comigo e me impulsionou ainda mais para conhecer literatura, para conhecer história, para conhecer tanta coisa que hoje faz parte da minha vida. Eu não posso negar o poder do Evangelho, a influência desse livro, a influência de Jesus Cristo transformando a minha história. Eu já falei para vocês diversas vezes, não teria coragem de estar com vocês, nem aqui pelo Zoom, para falar as coisas que eu estou falando, se Jesus Cristo não tivesse entrado na minha vida. Eu era profundamente acanhado. E graças a Deus, Jesus Cristo fez isso em mim e eu sei que fez em você também. E é por conta disso que nós vamos de força em força. É por isso que a gente se entristece ali, a gente passa por um problema aqui, a gente tem uma crise acolá, mas daqui a pouco a gente está de novo enfrentando tudo com muita fé, com muita esperança, assim como Paulo fez. Para Paulo, não tinha tempo feio. Paulo se encorajava e se alegrava, apesar dos momentos difíceis da vida. E aí, meus irmãos, quando a gente olha de novo para a Bíblia, a gente observa que ele mostrou àqueles homens o que a Bíblia dizia no Antigo Testamento sobre Jesus Cristo. E aí diz assim o texto, lá no versículo de número 24. Né? Depois de nós falarmos que ele mostrou com base na lei de Moisés e dos profetas, agora vem o versículo 24 nos dizer assim: alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. E aqui tem uma coisa muito importante. A gente às vezes deseja, a gente às vezes tem uma ideia equivocada de quem vai aceitar a mensagem de Cristo. Às vezes você tem dois amigos e você leva os dois para ouvir a pregação. E aí você fala, Paulo vai se converter porque Paulo, na sua visão, ele já é quase um crente. Ele não faz nada demais, ele vive somente para a família, para casa, para o trabalho. E aí você leva um outro amigo, Jorge. E Jorge você fala, não, Jorge não. Jorge, eu estou levando ele, mas Jorge não vai se converter. Jorge, meu Deus do céu, o sujeito complicado, o sujeito que gosta de uma coisa errada. Jorge não vai se converter de jeito nenhum. E aí o pastor prega. O pregador da noite leva a mensagem e faz um apelo, por exemplo. Daqui a pouco, para sua surpresa, quem vem à frente? Não é Paulo. Quem vem à frente é Jorge. Você fala, meu Deus, como assim? Eu pensei que Jorge não fosse ouvir a palavra e aceitar, e ele está indo à frente, chorando, emocionado diante do que ele ouviu. Como? Como assim? Sabe o que acontece, irmãos? Diante da exposição da palavra de Deus, os eleitos de Deus, eles vêm à cena. Os chamados por Deus desde os tempos eternos, eles ouvem a palavra e acabam reconhecendo que precisam de perdão, que precisam de Jesus Cristo. E é isso que a gente precisa entender, pregar o Evangelho para todos, mas entendendo que Deus é quem salva, é o Espírito Santo que toca nos corações, é Ele quem transforma a vida, é Ele que transforma as vidas, é Ele quem abre os corações,
É o Espírito Santo que abre os corações e que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. O que é isso, irmãos? Ele tira aquele coração natural, aquele coração que até tem conhecimento com a pessoa de Jesus Cristo. Ele introjeta um coração que consegue as realidades espirituais. E nesse texto aqui, é justamente o que acontece. Alguns ouviram e acreditaram. Outros ouviram e não acreditaram. Mas uma coisa não pode acontecer quando nós ouvimos o Evangelho, é ficarmos isentos. Ou você abraça essa fé, ou você a rejeita. E aí o texto diz, discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito esta declaração final, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías, que é conhecido como profeta messiânico. Nenhum outro profeta falou tanto sobre a vinda de Jesus, do Messias, como o profeta Isaías. E aí o texto diz assim para nós, vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, cauterizado. E diz, de má vontade, ouviram com os ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que, embora Deus tenha os seus eleitos, mas todo aquele que abre o coração para Deus, em primeiro lugar, é porque é um eleito. Em segundo lugar, essa pessoa será salva. Essa pessoa será transformada. Se ela abrir o coração e falar, Deus, entra na minha vida, que eu possa entender essa realidade. Eu quero compreender isso, eu quero ter uma vida mais íntima contigo. Eu imagino alguns judeus aqui. Se o Senhor é realmente o Messias prometido à casa de Israel, que eu não perca essa oportunidade rejeitando o Senhor. Irmãos, eu digo a você nesta noite, é essa mensagem que nós estamos precisando anunciar às pessoas. Elas estão desesperadas. Elas não estão encontrando sentido para a vida. Elas estão apaixonadas por uma série de coisas até lícitas, mas que não compõem o cerne da existência humana. As pessoas estão buscando uma utopia. E em cada utopia buscada, há uma frustração. Nós temos visto pessoas que têm depositado sua esperança no dinheiro. E chega uma hora que o dinheiro não adianta. Existem pessoas que estão colocando a esperança toda numa empresa, achando que o patrão nunca vai mandá-los embora. E quando menos se espera, o patrão os manda embora. Tem gente apostando toda a sua esperança num líder político. Meus irmãos, não podemos fazer isso. Acima de qualquer coisa, a nossa esperança precisa estar em Jesus Cristo. Porque os homens são falhos, os homens são pecadores, os homens deixam a desejar por melhores que eles sejam. Todas as utopias estão sendo cada vez mais frustradas. E os homens continuam a se deixar levar por esse caminho. E o vazio se avoluma. O que nós precisamos entender, que se existe uma utopia na vida, ou seja, não utopia naquele sentido de algo que nunca vai se realizar, mas de algo que ainda não se realizou completamente, isso é o reino de Deus. O reino de Deus já está entre nós, mas o reino de Deus ainda vai se consumar. E tudo isso que o seu coração anseia, o meu coração também, que é justiça, que é equidade, que é bondade, que é generosidade, que é perdão, que é amor, que é compreensão, tudo isso nós só encontraremos de maneira cabal e completa no reino de Deus, na mensagem de Jesus Cristo e no momento em que Ele voltar e inaugurar um novo céu e uma nova terra. Se nós continuarmos a pensar assim, nós seremos inevitavelmente frustrados.
Eu não estou dizendo com isso que a gente não deva trabalhar, não deva honrar os nossos chefes, que a gente não deva ter esperança com aquilo que a gente está construindo, que a gente não deva atuar como um bom cidadão em todas as esferas da nossa sociedade. Claro que não é isso que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo para vocês é que os homens estão invertendo as posições. Estão dando uma posição divina a homens, quando não deveria ser assim. Veja comigo uma coisa. O homem quer se tornar Deus, quer se tornar cada vez melhor e perfeito. O homem quer impressionar e sempre se frustra. Os líderes religiosos já não sabem mais onde colocar os seus títulos. Não basta apenas mais pastor, não basta mais apenas reverendo, não basta bispo, não basta arcebispo, não basta papa. Agora existe o ungido, agora existe o semideus, nesse afã do homem se divinizar. Mas sabe qual é a grande mensagem do Evangelho? É Jesus Cristo descendo da sua glória e vindo ao encontro do homem para fazer aquilo que o homem não poderia fazer. É esse Deus dando uma profunda mensagem de um Deus que ama, de um Deus que desce da sua glória por amor às suas criaturas, para conhecer a realidade das suas criaturas e para salvá-las. Meus irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. Um Deus que se fez homem, que encarnou para conhecer exatamente tudo aquilo que se passa contigo e que se passa comigo. E é por isso que quando Paulo descobre essa mensagem, Paulo enfrenta todas as lutas, todas as dificuldades, para que todas as pessoas, o máximo de pessoas, pudessem ouvir a respeito do amor de Jesus Cristo, porque era a mensagem mais poderosa que ele poderia comunicar às pessoas. Os homens achavam que o César era o rei, era o imperador, mas Paulo entendia que existia um acima e muito acima de César, que reinava, e que reinava de verdade. E esse homem, e esse Deus, se chama Jesus Cristo, o Verbo encarnado. É por esse motivo que Paulo enfrentava todas as coisas. É por isso que a vida tinha sentido para ele. Ele olhava para as empreitadas, para aquilo que estava à sua frente, e ele entendia que havia um propósito de Deus em todas as coisas. Nós precisamos, nesses dias de pandemia, olhar para a nossa vida e entender que Deus está realizando coisas através de você, através de mim, através de nós. É essa mensagem que eu preciso abraçar com todo fervor e com todo amor. Eu tenho certeza que isso fará com que a gente encontre mais sentido, mais força, mais coragem para viver o nosso dia a dia. E para a gente terminar, versículo 28. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Se alguém não quiser ouvir, sempre haverá alguém desejoso de ouvir. Não importa que algumas pessoas digam não. Não importa que algumas pessoas não estejam nem aí para o Evangelho, que continuem presas aos seus pecados, ao seu estilo de vida, à sua maneira de ser. Mas uma coisa nós precisamos fazer, e urgentemente, comunicar a elas o amor de Deus, que em Cristo nós encontramos sentido na vida, mesmo quando estamos abastados, mesmo quando estamos numa situação mais precária, mesmo quando estamos na mais plena saúde e vigor, quando nós estamos sem saúde, quando nós estamos num estado de carência total. É essa mensagem que nós precisamos anunciar. Eu queria dizer para você, anuncie essa mensagem, porque pode chegar o dia, como aconteceu com uma pessoa, que disse que pregou tanto para um amigo, o amigo nunca quis ouvir, nem nunca se converteu, e ela desistiu de falar para ele. E o tempo passou. E num belo dia, reencontrou com essa pessoa. E sabe o que havia acontecido? Essa pessoa havia se convertido.
São situações assim. Existem pessoas próximas a nós que estão precisando desesperadamente de ouvir a mensagem do Evangelho. Não estão conseguindo encontrar alegria na vida. Não estão conseguindo encontrar sentido para a existência. Apesar do ser divino ter sido tão generoso e abundante, dando riqueza, dando inteligência, dando oportunidade de crescimento, enfim, de todo o desenvolvimento que você possa imaginar. Mas ainda assim, pessoas que estão sem sentido para a vida. E aí me faz lembrar a Dostoiévski, que dizia que dentro do coração humano existe um vazio que é do tamanho exato de Deus. Dentro do coração humano existe um vazio que é do tamanho exato de Deus. É como aquele quebra-cabeça que a gente montava quando era pequeno. E a gente ia montando, e quando só faltava uma pequena peça para completar a figura desejada, o que acontecia? Você podia colocar qualquer outra peça ali, mas o que acontecia? Você não conseguia completar a figura. A figura estava completa. Você poderia colocar o que você quisesse ali. E assim também é um homem sem Deus, sem Cristo. Você pode colocar um carro melhor do que ele tem. Você pode colocar uma mulher mais bonita, um homem mais bonito. Você pode colocar mais recursos na conta. Você pode fazer o que for. Pode conseguir uma casa maior, melhor situada. Todas essas coisas são boas e não são pecaminosas em si. Mas elas não têm o poder, o condão de suprir a necessidade existencial de cada um de nós. Para completar a figura que nós somos, é necessário colocar a peça exata que está faltando para completar essa figura que sou eu, que é você. E essa peça tem nome, é a pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. E aí o texto fala, depois que ele disse isto, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Intensamente entre si. Versículo 30. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. O texto nos fala, finalizando, que Paulo ficou ali 2 anos. E durante 2 anos ele teve a oportunidade de pregar o Evangelho livremente a muitas pessoas. Que maravilha é a gente pensar que nós temos liberdade nesse país de comunicar o Evangelho. Nós temos liberdade de falar do amor de Deus às pessoas. Paulo recebia as pessoas, Paulo conversava com aquelas pessoas que iam vê-lo. E ele não perdia a oportunidade de falar do amor de Jesus Cristo. Pense comigo algumas coisas nesse momento que nós estamos finalizando. Algumas coisas que eu queria pensar com você. Paulo, ele acreditava na soberania de Deus, que em todos os eventos da vida dele, Deus estava operando e Deus tinha um propósito. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus tem um propósito na sua vida. Que Deus não fez com que você chegasse até aqui por um motivo qualquer. Ele tem um motivo específico. Ele tem projetos, ele tem propósitos para toda pessoa, para todo ser humano, e de forma toda especial para aqueles que são seus filhos. Deus tem propósito. E ele deu as habilidades que você tem, fala mais bonito, ele concedeu por um propósito. Ele também nos ofertou tantas possibilidades existenciais, possibilidades de crescimento, de desenvolvimento, de relacionamentos, tudo isso com uma finalidade específica. Ele é soberano. Paulo não temeu a tempestade. Paulo não temeu homens. Paulo não temeu a estrutura mais poderosa da época, que era o Império Romano. Paulo não temeu. Tudo porque ele acreditava na pessoa de Jesus Cristo.
E eu quero dizer para você nesta noite que a gente não pode perder a nossa alegria, perder o nosso ânimo, perder a nossa esperança, porque os dias estão sendo difíceis, porque algumas coisas estão acontecendo conosco que nos entristecem, porque nós temos problemas dentro de casa, porque nós temos crises, sejam elas financeiras ou emocionais. Nós precisamos continuar acreditando que Deus é conosco e é Ele quem nos conduz à vitória e ao triunfo também. Nessa noite eu quero orar por você, eu quero pedir pela sua vida e peço a Deus também que você ore pela minha vida, porque Paulo tinha muita gente orando por ele e nós também precisamos de muita gente orando por nós, para que a gente tenha coragem, para que a gente, quando for falar com alguém, a pessoa, que ainda que a pessoa discorde de nós, que a pessoa possa perceber que o que nós estamos anunciando é Cristo, que o que nós estamos fazendo não é falar contra a pessoa, contra a descrença da pessoa. Fazendo é anunciar a mensagem daquele que é a própria vida, aquele que deu sentido, aquele que foi essa peça, a figura que nós somos. Por isso, nessa noite, eu digo a você, nós precisamos enfrentar esses dias da mesma forma que Paulo enfrentou. Olhando para tudo, mas encontrando alegria. Olhando para tudo, mas encontrando esperança. Esperança no lugar de Deus. E esperança também em cada irmão, em cada irmã que você encontre. Paulo encontrou alguns irmãos em Roma, e isso trouxe muita alegria ao seu coração. Temos uns aos outros, para que essa alegria também seja cada vez mais efusiva dentro do meu ser. Nós não estamos sozinhos, nós somos uma família em Cristo. Nós estamos crescendo, nos desenvolvendo em Deus, nós somos solidários, nós nos pertencemos mutuamente, porque um dia Jesus Cristo marcou a nossa vida, transformou a nossa história. O que nós estamos pregando aqui não é apenas um discurso, é profundamente real para todos aqueles que de fato convivem nessa espiritualidade promovida por Deus e especificamente dentro da comunidade cristã, da Igreja Betel, da qual nós fazemos parte. E nós queremos trazer muitas pessoas ao senhorio de Cristo, porque Cristo vai dar sentido, Cristo vai perdoar pecados, vai dar salvação eterna, Jesus Cristo vai transformar vidas e fazer com que a gente só ganhe espiritualmente, emocionalmente, que a gente tenha novas disposições para enfrentar a vida. Eu nunca vi Deus tirar de ninguém nada que fosse bom. Eu vejo Deus potencializar aquilo que já há de bom na pessoa antes de reconhecê-lo como Senhor. E depois que a pessoa o reconhece como Senhor, coisas especiais, emoções santas são geradas dentro do nosso coração. Pessoas que sempre viviam acabrunhadas passam a ter alegria. Pessoas que não se gostavam passam a se gostar porque entendem que foram amadas por Jesus Cristo. Pessoas que não sorriam passam a sorrir. Pessoas que olhavam para o futuro de maneira extremamente negativa, agora passam a se encantar com a vida e veem oportunidades daqui para frente. É assim que nós precisamos pensar, é assim que nós precisamos viver, porque Jesus Cristo é esse que muda a nossa vida e o nosso coração. As utopias estão por aí, mas elas não preenchem a nossa maior necessidade. A nossa maior necessidade é de Deus. A nossa maior necessidade é de Jesus Cristo, para que a gente saiba saborear a nossa existência com toda alegria e com toda felicidade. Tenho certeza que quando Jesus entra na nossa vida, tudo tem mais gosto, tudo tem mais sabor, tudo tem mais sentido. Que Deus abençoe a todos, rica e copiosamente.